E os filhos às vezes acham que a gente está sendo contra, que a gente não está... Você sabe que eu vivia questionando, né? Meu pai falava, um dia você ainda vai me agradecer por essa cintada. Eu vou agradecer pro senhor me bater, sabe? Que depois de um tempo eu comecei a falar isso, caramba, que pena que outras não acertaram, não teria feito metade das besteiras que eu fiz. Pois é, mas ela, essa pessoa de quem a gente vai falar agora, realmente é uma pessoa que ouve, até porque foi bom ouvir, viu? Fala só. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, filho do aniversariante do pastor Carlos Bastos, que recebe o nosso beijo carinhoso, homem dos cabelos de prata, hoje completando 87 anos de vida, mas conservado no formol. Eita, não. 87 não, rapaz. Olha, ele tá fazendo 42. Um bocadinho menos, 42 um pouquinho mais que 42, um pouquinho menos que 87, mas ele realmente é um gato, né? Porque é meu pai não, mas ele tá inteiro. Eu vou te um beijo, contar pai, isso, pra porque você. se ele é gato, ela tá querendo dizer eu sou gatinha. Fala sério. Mas o meu pai é né? Vamos, né? Bom dia, Marcela, bom dia a você, nosso ouvinte nota 10, os nossos debatedores. Bom dia. Pois é, e a pergunta de hoje é uma pergunta que a resposta nos preocupa. É verdade. Porque a gente pergunta se os nossos ouvintes conhecem pais evangélicos que amaldiçoam seus próprios filhos. E por telefone, 81% deles disseram que conhecem pais evangélicos que amaldiçoam seus filhos, Cid. Curioso é que aqui na internet também é quase a mesma coisa. 78% dizem que conhecem, sim, pais que amaldiçoam os filhos. Complicado isso, né, gente? Fale com o Debate 93. Telefone. Você está ouvindo Debate 93. A minha amiga fica extremamente triste e morre de medo de que essas maldições se cumpram na vida dela. A pergunta é, um pai tem poder de amaldiçoar os filhos, gente? E fez o silêncio na mesa. O pai tem o direito, o pai tem essa questão, o pai tem esse poder todo de amaldiçoar a vida de um filho. E qual o poder que tem a palavra de um pai sobre a vida dos seus filhos? Duas perguntas numa só. Eu até escolhi isso aqui. Né? Eu entendo que o poder... Pastor Márcio. Pastor Nilson Mar. O poder está exatamente nessa influência que essas palavras negativas podem ter. Uhum. Eu creio que uma palavra mal falada, num mau tempo, realmente ela vai influenciar, ela pode influenciar dependendo da terra que está sendo semeada. Essa influência pode ser tida até um certo, sei lá, até uma forma muito pueril de pensar. Essa influência pode ser, no final, interpretada como cumprimento da maldição que um pai... Às vezes não. Às vezes não, porque Provérbios 3:33 diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Se você é justo, se você, como disse aqui a pastora Léa Mendonça, aquela pessoa que semeia, a lei da semeadura não tem como voltar atrás. O que você planta, você vai colher. Então, o que acontece é que muitas das vezes, dependendo da idade, dependendo da maturidade dessa pessoa, pode ser que ela internalize essas palavras. Pode ser que ela absorva essa palavra de uma tal maneira que isso vá condicionar o seu posicionamento, a sua postura, e ela vai absorver isso de uma forma que isso pode mudar seu caminho. Então, o poder está nessa influência que isso pode acontecer na vida da pessoa. Mas, se essa pessoa é realmente servo de Deus, se essa pessoa é realmente filho de Deus, se essa pessoa tem a exata ideia do que significa o sacrifício de Jesus na cruz, porque isso sim foi maldição, e ele se fez maldição por nós. Então toda maldição, todo pecado, toda palavra é anulada na cruz de Cristo. A pastora Maria Mercedes falou sobre a experiência da família. E o pai disse, se amanhã não acontecer, você vai entrar em casa com as pernas quebradas, trazido de ambulância. E quando acontece de um pai dizer isso, a coisa se cumprir? Exatamente como ele falou, no caso da pastora Maria Mercedes falou sobre isso aqui. Ele disse, porque eu tenho um e-mail aqui dizendo o seguinte: a minha mãe teve uma briga muito feia com meu irmão, de 20 anos, e ela chegou a desejar a morte dele. Só que na mesma semana meu irmão morreu. E todos dizem que foi a minha mãe que amaldiçoou meu irmão. E até hoje minha mãe está afastada dos caminhos do Senhor. E nesse ponto aqui, gente, quem é que acabou ficando com a maldição? Olha isso, gente. Olha, pesado, né? É tão difícil falar sobre isso, porque a gente não sabe se
teve realmente peso o que essa mãe falou, ou se aconteceu por uma coincidência mesmo. Não conhece né? o contexto. A gente não conhece, mas eu particularmente, Cid, acredito muito na bênção e na maldição que um pai lança sobre filhos. Eu acredito. E quando eu leio ali o capítulo, o Salmo 45, o 43, se não me engano, depois dá uma olhadinha para mim, pastor, que diz assim, a minha boca, o meu coração ferve por palavras boas. A minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor. É muito forte quando o salmista diz que a minha língua, ela escreve, sabe? E conforme o peso com que eu profetizo ou professo essas palavras, eu acredito que elas podem acontecer assim. Eu vejo vários casos assim na palavra de Deus. Então, eu acredito que até por um zelo, sabe? Nós pais deveríamos ter mais cuidado com as palavras que lançamos sobre os nossos filhos. Como já foi dito, que é comum que é só ver o resultado da pesquisa. 80% ou 70% dizem que conhecem pais evangélicos que amaldiçoam o filho. Está faltando o que nesses pais evangélicos, pastora Maria? Conhecimento, né, pastora? Conhecimento. Olha só, Cid, como eu acabei de dizer, eu gosto muito de falar da minha própria vida, porque é muito fácil falar de experiência dos outros, né? Então, a minha própria história, quando eu ando pelo Brasil, pelo mundo afora, dando o meu depoimento, são 3 dias, o antes, o durante e o depois, porque foi na minha infância, adolescência, juventude e aí afora, daí em diante. O que acontece? Quando eu estou observando aqui, por exemplo, vamos colocar que esse pai, ele é um cristão, mas vamos dizer que ninguém nasce pronto. Vou fazer apenas uma colocação, uma hipótese. E nós sabemos que nós temos que galgar cada dia, né, um degrau na vida espiritual. E tem muitas pessoas que se dizem crentes em Cristo Jesus, porém, ela não avançou de alguma forma, não tem conhecimento da palavra. Então, ela cresceu assim em tempo, mas ela é deficiente espiritual, vamos colocar assim. Voltando para a minha vida, no começo quando eu aceitei a Jesus, eu não tinha tanto conhecimento da palavra, e até hoje eu sei que eu não tenho quase nenhum, porque a gente pensa que sabe tudo e depois entende que não sabe nada. Mas na minha ignorância espiritual, mesmo sendo cristão, é isso que é importante que os ouvintes fiquem atentos, eu tenho 3 filhos, uma do coração, tenho uma neta com 21 anos, hoje eu estou fazendo 38 anos de casados. Parabéns. Meu marido está lá em Rio das Ostras, eu estou aqui longe dele, né? Espero que ele esteja me vendo pelo menos pela internet lá para... Né? Mas, sim, ele não é bobo nem nada. É verdade. Então, são 3 filhos, né? Agora 5 netos, o Zaquinho está chegando aí. O Isaquinho é uma maravilha. Está esperando hoje, amanhã e vai chegar. Essa semana que tem vindo aí, tá vindo aí. Exatamente. Então, o que acontece? Quando os meus filhos eram pequenos e eu não tinha com aquele conhecimento, aquela habilidade na palavra, e meu filho era muito levado. O Leonardo, ele tem 36 anos, é engenheiro em 3 áreas, muito inteligente. Só que ele era péssimo na escola, ele era muito levado e dizia assim, esse garoto é o capeta. Esse garoto é um perturbado. Esse garoto é um infeliz, porque eu não tinha conhecimento básico, pelo menos o básico. Eu tinha me convertido, eu tinha aceitado a Jesus, mas não tinha me convertido. Então, o que acontece? Meu filho, ele recebia tudo aquilo. Então, ele aprontava todas. Ele era ruim na escola, ele era perverso dentro de casa. Aí, o meu cunhado, né, que é de uma igreja assim, tradicionalíssima, mas que tem aquela cautela para ensinar os filhos, aquela coisa toda, ele virou para mim e falou assim, Mercedes, você já parou para pensar como é que você fala com o Leonardo? Que ele é um garoto injuriado, que é levado, assim, feliz e tal. Eu falei, é mesmo. Olha, Paulo, você me chamou a atenção para uma coisa. Ele disse assim, muda essa história. Começa a dizer que ele é uma bênção. Começa a dizer que ele é o melhor da escola. Começa a atuar
abençoar mais na vida dele. E eu dou muito esse testemunho na minha igreja. E eu comecei a inverter as minhas palavras. E teve uma hora que eu me lembro bem que meu filho tinha 10 anos, e eu falei assim, o Leonardo é uma bênção. Ele, mãe, uma bênção? Eu falei, meu filho, você é uma bênção. Ele disse, mas a senhora sempre disse que eu sou infeliz, que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Por isso que eu faço tudo de errado mesmo. Porque a senhora diz que eu faço para... Falei, não, mas a partir de hoje você é uma bênção. O menino mudou na escola, ele mudou tanto. Ele mudou tanto que hoje ele faz prova para tudo quanto é lugar aí de qualquer coisa aí de estado, federal. É primeiro, segundo lugar que ele passa. Ele esnoba trabalho, ele é um bom filho, ele é um bom esposo, ele é um bom pai. Você está entendendo? Quer dizer, ele procurou ser aquilo que nós passamos para ele. E eu ensino muito isso para a igreja. Muda a sua linguagem em relação ao seu filho, porque ele vai recebendo aquilo e vai mudando. E ele fez questão de mostrar para a gente que era o melhor. Pois o que a pastora está falando é algo que se refere naquela primeira palavra que eu falei, da influência. A influência, a palavra positiva e a palavra negativa, que vai influenciar. Mas nós estamos falando aí, os dois casos que você citou, é de algo físico que aconteceu. Então, eu acho que esse aspecto, a gente já pende para o lado espiritual. Né? A Bíblia diz que o maligno não nos toca. É verdade. Né? Diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e os livra. Então, quando algo desse tipo pode estar acontecendo, quando o mundo espiritual é acionado. A irmã Maria, a pastora Maria falou que seu pai era feiticeiro, envolvido com isso. Então, o mundo espiritual vai se mover para que aquilo aconteça, para que aquela pessoa seja atingida. E a família não tinha proteção. Né? Exatamente. Então, a família não tinha proteção. Então, com relação à causa da morte, eu creio que isso já é uma coincidência. Mas quando algo físico acontece, o inimigo está ao redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Agora, imagina quem está sob a égide do inimigo vai ser atingido por ele. Imagina o sofrimento dessa mãe toda vez que ela se lembra da cena, ela sabe que a última palavra que ela disse para o filho foi: eu quero que você morra. Meu Deus. Complicado, né? Por isso que temos que pensar muito bem naquilo que a gente fala. As palavras têm que ser pesadas, né? O Cid, Pois não, pastor. A Bíblia, inclusive, quando fala que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar, nas entrelinhas a gente já percebe o que o Senhor quer falar conosco. Não fala na hora da raiva. Né? Falar na hora da raiva é um perigo. É porque a gente fala, e a palavra, como foi dito, a nossa língua é como uma pena na mão do habilidoso. O está escrito, está escrito. Exatamente. Fica difícil apagar. A gente escreve na eternidade. Aquilo fica guardado para algum momento. Cuidado com o que você fala, usa sua boca para falar bênção, gente boa. Um ouvinte de Realengo disse o seguinte: olha, meu pai sempre dizia que eu não ia me casar nunca, e me amaldiçoava o tempo todo. Hoje, e eu sendo cristão, eu repreendia todas essas palavras. Hoje eu sou casado e sou muito feliz. Eu tenho um filho de 1 aninho, toda vez que ele apronta eu chamo de abençoado. Uma vez, tentando fazer com que ele dormisse, eu estava cansada e sem perceber eu disse: por que você não dorme de uma vez, seu chato? Logo ele dormiu. E eu fiquei desesperado e me perguntando o que eu havia dito. Nunca mais falei nada que poderia afetar o meu filho. É para chegar a tanto, gente? Olha, meu filho, dorme logo, menino chato. Meu Deus. É por isso que eu estou perguntando. Será que nenhuma há um exagero será que nenhuma mãe um dia não chamou assim? Ai, que garotinho chato. Será que nunca? Mala! Acho que a gente tem que tomar cuidado também para não tornar isso aí um misticismo, sabe? Um critério de vida. Eu acho que tem momentos e tem momentos. Em cima disso que você acabou de ler, eu fui cantar no Paraná e tinha um pregador, né, um homem cheio da unção, Pastora Maria, pregando. Eu ficaria ali a noite toda ouvindo aquele homem. E aí ele começou a contar o testemunho dele. Ele tinha sido traficante, gigolô, e ele batia na esposa, porque a esposa ia para a igreja, ele não queria que ela fosse. E toda noite a esposa dele impunha as mãos sobre ele e profetizava: meu marido vai ser um pregador, sabe? Então olha só o peso que tem. Eu creio que, assim como a palavra de Deus diz que nós podemos trazer à existência o que não existe, como é que a gente traz? É através da fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir
junta palavras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não viver dando soco no ar, mas viver com propósitos. Tinha um ouvinte que diz assim, olha, inclusive, gente, eu conheço uma pessoa que mora próximo à minha casa, que além de amaldiçoar, chama as filhas com diversos nomes de animais. Já dá pra imaginar os nomezinhos simpáticos, né? E hoje as filhas dessa pessoa não querem nem saber de passar próximo a uma igreja, devido ao comportamento da mãe. Isso não acontece com uma das filhas, não, e sim com as 3 que ela tem. Quer dizer, as 3 filhas não querem saber de mais nada, não. Eu não considero essa pessoa verdadeiramente convertida. Dá para perceber que não é mesmo, não converteu a língua ainda. A língua, pelo menos, ainda não foi. Bem,